Meu marido instalou uma fechadura na porta do porão, do lado de fora. Ele disse que era por segurança. Ele fica com uma única chave. Quando perguntei por que precisávamos de uma fechadura que só funcionava por fora, Garrett riu e disse que era para impedir que as crianças descessem lá e se machucassem. Nós não temos filhos. Estamos casados há 3 anos e nem sequer falamos sobre ter crianças ainda. Apontei isso, e ele ficou quieto por um momento antes de dizer que se referia a filhos futuros. Planejamento, responsabilidade. Deixei pra lá, porque questionar demais o Garrett sempre acabava em discussões que eu nunca parecia ganhar. Mas comecei a prestar atenção naquela porta do porão. Garrett descia lá todas as noites depois do jantar. Às vezes por 20 minutos, às vezes por 2 horas. Ele sempre trancava a porta atrás de si, e eu ouvia o trinco clicar de onde eu estava sentada na sala, fingindo assistir televisão. Quando ele voltava, vinha suado e sem fôlego, como se tivesse feito exercícios. Perguntei uma vez o que ele fazia lá embaixo, e ele disse que estava construindo algo, uma surpresa para mim. Ele sorriu ao dizer isso, mas os olhos não acompanhavam o sorriso. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, tentei abrir a porta, trancada, claro. Procurei chaves reservas em todas as gavetas, bolsos de casacos, em cada lugar escondido que consegui pensar. Nada. Ele mantinha a única chave presa a uma corrente no pescoço o tempo todo. Até dormia com ela. Uma noite, fingi estar dormindo, e o observei com os olhos quase fechados. Ele checou se minha respiração estava regular, depois saiu da cama em silêncio e foi em direção ao porão. Ouvi a fechadura abrir e fechar, e depois nada além de silêncio por quase 1 hora. Quando voltou, ficou em pé sobre mim por 1 minuto inteiro, apenas observando meu rosto, antes de deitar novamente. Minha pele se arrepiou pelo resto da noite. Na manhã seguinte, liguei para um chaveiro enquanto Garrett estava no trabalho. Disse que tinha perdido a única chave e precisava que a porta do porão fosse aberta. Ele chegou em menos de 1 hora e abriu a porta em 30 segundos. O que encontrei lá embaixo mudou tudo o que eu achava que sabia sobre o meu casamento. O porão tinha sido completamente transformado. Garrett havia construído paredes, dividindo o espaço em 3 cômodos separados. O primeiro parecia normal. Um pequeno espaço de academia, com pesos e uma esteira. Nada suspeito à primeira vista. O segundo tinha uma mesa com um computador e vários monitores exibindo imagens de câmeras ao vivo. Reconheci imediatamente o nosso quarto. Depois a sala, a cozinha, o banheiro. Cada cômodo da casa tinha câmeras escondidas que eu nunca tinha percebido, e ele vinha gravando tudo o que eu fazia. Mas foi o terceiro cômodo que fez minha respiração parar. Ele estava montado como uma pequena cela de prisão. Uma cama parafusada ao chão, um frigobar, um vaso sanitário atrás de uma parede parcial, sem porta. As paredes eram cobertas por um material grosso de isolamento acústico. Havia contenções de couro presas à estrutura da cama. E sobre uma mesa, encontrei um diário com a caligrafia do Garrett, páginas e páginas detalhando o plano dele para mim. Ele vinha me observando há 4 anos, desde antes mesmo de começarmos a namorar. Ele havia orquestrado todo o nosso relacionamento desde o início. Nosso encontro por acaso na cafeteria foi planejado. A coincidência de frequentarmos a mesma academia foi fabricada. Cada momento que eu achei que fosse destino, era na verdade manipulação calculada. As anotações do diário ficavam mais sombrias conforme eu lia. Ele escrevia que eu ainda não estava pronta, que precisava esperar até eu estar completamente isolada de amigos e família antes de passar para a próxima fase. Ele vinha me afastando lentamente de todos por anos, me convencendo de que meus amigos eram tóxicos, criando conflitos com minha família, me tornando totalmente dependente dele. A última entrada era de 2 dias antes. Dizia: ela está quase pronta. Neste fim de semana vou contar a ela sobre minha transferência de trabalho. Depois que nos mudarmos para a nova casa, ela nunca mais vai sair do porão. Fotografei tudo com as mãos trêmulas. Cada página do diário, cada tela das câmeras, o quarto isolado acusticamente, as contenções. Depois coloquei tudo exatamente como estava e pedi ao chaveiro que trancasse a porta novamente. Dirigi direto até a delegacia com as provas. O detetive que analisou as fotos ficou pálido. Ele fez 3 ligações em sequência e depois me disse para não voltar para casa em hipótese alguma. Eles prenderam Garrett no escritório naquela mesma tarde. Quando examinaram o computador de trabalho dele, encontraram pesquisas sobre como manter alguém em cativeiro por longos períodos sem ser detectado, informações médicas sobre sedação, técnicas de isolamento acústico. Ele vinha planejando isso há anos. A polícia encontrou outra coisa que ainda me assombra. Registros de 2 namoradas anteriores que haviam desaparecido. Ambas tinham se relacionado com Garrett antes de mim. Ambas sumiram depois de anunciar que iriam morar com ele. Estavam listadas como pessoas desaparecidas havia anos. Estou ficando na casa da minha mãe agora, numa casa sem porão. Todas as portas trancam por dentro. Eu confiro as fechaduras 4 vezes antes de dormir. Algumas noites ainda ouço o clique daquela fechadura nos meus sonhos. E acordo grata por ter encontrado aquele diário 2 dias antes de meu marido planejar me fazer desaparecer.